Estamos dando sequência aqui às sabatinas, né? Nós, por sorteio com os partidos, colocamos cada candidato a prefeito às sextas-feiras e candidatos a vice-prefeito às quartas-feiras. E por sorteio, hoje é dia do Ricardo Crepaldi, que é da Federação PV-PT-PCdoB. O Ricardo Crepaldi é um nome de destaque na gestão ambiental e sustentabilidade, com mais de 30 anos de experiência no setor privado como professor, pesquisador, auditor e consultor internacional. Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental e especialista em Engenharia Ambiental, Crepaldi se dedica a integrar práticas sustentáveis em empresas e comunidades. Reconhecidos por sua atuação voluntária global, foi premiado como voluntário no ano de 2017 pela IFMA-FMCC dos Estados Unidos, refletindo seu compromisso com causas sociais e ambientais em diversas regiões do mundo. Atualmente, é coordenador geral da Câmara Técnica do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção São Paulo, e é presidente licenciado do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Esse é o Ricardo Crepaldi, quem te dá as boas-vindas e o bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que estão ouvindo, assistindo, bom dia aqui à mesa, bom dia Jabur, bom dia Kleber, Bizarra e o Café. Obrigado pelo espaço aqui concedido para a gente. Vamos colocar agora o cronômetro no ar, serão 2 blocos de 20 minutos, com um intervalo, né? E será ele então sabatinado sobre os vários temas, né? Envolvendo aqui o nosso município. Pois não, Bizarro? Temos um probleminha aqui no cronômetro, vamos acertar o cronômetro aqui. Perfeito, rapidinho. Antes a gente começar a marcar, porque não pode dar problema, né? A gente tem uma isonomia aqui com todos os candidatos. Bizarra está acertando aí esse cronômetro para a gente acompanhar. Lembrando que na próxima quarta-feira nós teremos a sabatina com quem vem na quarta, dia 18 é o Hilton Capoeira, ele é vice do Chagas. E a semana que vem aqui no Café com Política, nós vamos ter o Dr. Raul e fechamos depois na outra semana com o José Chaides. Todos esses por sorteio. Agora sim, tudo legalizado e tudo em ordem, 20 minutinhos desse primeiro bloco para o Ricardo Crepaldi. Ricardo, a gente tem sempre iniciado aqui a conversa falando, no caso, né, perguntando para a pessoa, né? Foi uma ideia aqui do Kleber, o Ricardo pelo Ricardo. Bom, então isso até é bom colocar, né? Muita gente não me conhece, muita gente me conhece, mas é importante isso. Eu sei não estava na política, isso dificulta um pouco o conhecimento da população em geral. O Ricardo, ele é um bauruense de coração. A minha família de Bauru há mais de 110 anos veio da migração italiana e depois misturou com a imigração espanhola, e a minha família nasceu ali na Barra Grande, quando o meu trisavô, depois de alguns anos no Brasil, na região de Ribeirão Preto, comprou as terras ali da chamada Barra Grande, Tibiriçá, e ali se fixou a família e começou a família há praticamente 110, um pouco mais anos atrás. Então fui criar, eu nasci por consequências ali de uma parte do meu pai, nasci em Tupã, porém com menos de 1 ano de idade meu pai já retornou para Bauru e continuamos a vida. Eu fui criado na Bela Vista e fiz isso, assim, toda a minha carreira, assim, a minha vida foi Bauru, eu respirei Bauru desde criança, né? Então, depois disso, Torquato Mioto na Bela Vista, depois Cristino Cabral, no 2º grau, depois fiz a universidade quando virou Universidade do Sagrado Coração, era FAFIL, até um ano antes de eu entrar, e essa foi a minha vida em resumo, né? Em resumo, para a gente não se alongar, né? Mas o importante é por que eu estou aqui, né? Por que eu estou aqui sendo candidato, sendo uma opção a ser o prefeito da cidade? Eu estou aqui porque eu tenho experiência em gestão, por muitas, basicamente 3 grandes empresas, 3 empresas gigantes. Eu trabalhei por 27 anos mais ou menos. Fui professor no Liceu Noroeste, em outras escolas também, mas no Liceu, em Bauru, muitos alunos. Eu tenho por aí afora, né? A Chiara foi minha aluna, eu dava aula de Química, a Chiara e o Neto, né? Então, assim, minha vida sempre foi Bauru, né? Minha vida sempre foi Bauru, meu coração é aqui. E o ponto é que, como gestor, como quem sabe controlar,
Eu já tive mais de 3, 4 mil empregados, inclusive em vários países. Eu sei gerir pessoas e eu sei fazer controles e eu sei o que minha experiência profissional dentro de grandes empresas eu consigo colocar dentro de uma gestão pública. Porque também, eu com 30 anos como ativismo, eu também trabalhei muito com a gestão dentro de prefeituras, diversas prefeituras, dentro da área, principalmente da área ambiental, na área do saneamento. Perfeito. Kleber Santos. Bom dia, Crepaldi. A gente sabe que uma das questões mais polêmicas no nosso país é o aborto, que só é permitido em casos específicos como estupro, anencefalia e quando a mulher corre risco de vida. Mas o seu partido, o PV, junto com o PT e o PCdoB, que estão juntos apoiando sua candidatura, defendem a legalização do aborto como um direito de escolha da mulher. No entanto, mais de 70% da população se declaram contra essa legalização. A minha pergunta é o seguinte: o senhor não teme que essa posição, que entra em choque com a opinião dos eleitores de Bauru, possa afastar o apoio à sua candidatura, e como é que o senhor pretende conciliar essa defesa com o sentimento conservador da cidade? Bom, então é muito importante, acho que para todo mundo entender que, apesar de a gente estar em um partido, apesar de a gente ter certas lideranças, às vezes lideranças muito altas, como o apoio que eu tenho do presidente Lula, a gente não pode, a gente tem opiniões pessoais, a gente não pode concordar com 100%, né? A gente tem convicções, né? Nós temos convicções do caráter, de geração de caráter, da questão também, muita questão também de princípios às vezes religiosos. Então, o que eu posso falar sobre isso? Eu acho que assim, eu defendo a lei. Eu acho que realmente a gente tem uma lei. Pode ter algum caso ou não que tenha que ser incluído na lei? Sim, eu acho que sim, porque a gente tem exemplos, né? Então, melhorar a lei sempre existe. Então, mas a gente tem que estar dentro da lei. Agora, a gente talvez abrir para todos, para todo qualquer, a gente corre um grande risco de falsos problemas. A pessoa e isso ataca a mulher. Porque uma gravidez precoce, eu acho que isso tem que ter colocado. Uma criança de 11 anos não pode gerar uma criança, isso é loucura, né? Uma criança de 10, 8 até, aqui a gente vê casos, né? Então algumas coisas têm que ser melhoradas na lei, sim, isso eu acredito, e como várias leis, né? Mas a gente tem que ter limites, e esses limites têm que ser estabelecidos. A minha posição é na atual legislação com algumas mudanças. Eu não sou favorável a uma abertura ampla e qualquer um pode fazer qualquer coisa. Isso não é bom para a nossa sociedade, porque eu acho que nós não somos maduros o suficiente, infelizmente. Perfeito. João Jabur. Crepaldi, uma pergunta inevitável antes da gente entrar propriamente nas suas propostas de governo, diz respeito à impugnação da sua candidatura em primeira instância pela Justiça Eleitoral por atraso na transferência do domicílio, algo em torno de 6 dias, se não me engano, né? Isso gera, evidentemente, uma insegurança jurídica. Acho que é uma boa oportunidade até para você esclarecer, porque a gente percebe que quando se fala em candidatura impugnada, muita gente tem dificuldade de entender que a impugnação não impede a sequência da candidatura até que se esgotem todos os recursos. Muitas vezes até a eleição se transcorre e depois é que a justiça vai tomar uma atitude, às vezes até com perda de mandato para aqueles que forem eleitos. Então você pode seguir concorrendo, mas teve a candidatura impugnada por essa questão do prazo. Eu queria que você aproveitasse aí a oportunidade e falasse sobre isso. Você acha que vai dar para reverter? Até que ponto isso pode atrapalhar aí o seu desempenho? Bom, eu tenho plena convicção na reversão. Não é porque sou eu estou falando um pedido de impugnação, né? Ele foi feito pela oposição, né? A gente sabe disso, né? Está dentro do processo. Mas o que ocorre? Esse processo e o formato ocorreu um erro do partido, e ocorreu da filiação e da transferência, e ocorreu esse erro foi potencializado pelo próprio cartório eleitoral, que fez informações equivocadas.
Eu acho que isso é muito importante colocar, que existem algumas confusões que a própria Justiça Eleitoral às vezes faz, que acho que deve ser um ponto de revisão. Por exemplo, ela só potencializa falar que você pode transferir o título para você exercer o seu direito democrático do voto com 4 meses até 4 meses antes. E a questão desses outros 6 meses, isso confunde até os próprios cartórios eleitorais, que às vezes dão informações equivocadas, como foi o caso. Né? E tanto é que foi feito rapidamente, porque isso não era um problema, nunca foi, né? Nunca foi. Eu sou empresário aqui em Bauru, eu tenho uma empresa desde 1987, pago meus impostos aqui, tudo. Isso, assim, eu sou de Bauru, então isso foi um erro conduzido, que infelizmente colocado. E foi avaliado por advogados da federação em São Paulo, foi avaliados aqui, né, localmente, em São Paulo e em Brasília. E se eu não tivesse condições, se isso fosse para ser impugnado, né, veio a certeza do pessoal de Brasília que é uma questão constitucional, eu nem iria, a gente pode trocar o candidato. Então o partido poderia trocar, a federação poderia trocar. E decidiu, não, Ricardo, você continua, porque a gente tem a certeza que isso vai ocorrer, nem que seja constitucionalmente em Brasília. Ricardo, analisando o seu plano de governo, né, você tem aí mais de 22 propostas, inclusive problemas estruturantes, mas eu queria pegar o eixo, eu trouxe inclusive um vídeo, a gente trouxe uma informação do nível de vulnerabilidade social da cidade. Mais de 105 mil pessoas, eu fiquei estarrecido com os dados, né? Você tem ali um número significativo de pessoas vivendo com R$109 por mês, outros com 218. E você coloca num eixo de desenvolvimento econômico no seu plano, né? Você fala a norma da indústria, inclusive ontem teve todo o lançamento, né, da nova indústria brasileira. Você fala em protagonismo regional, inclusão social produtiva. Discorre um pouquinho o que você, uma vez eleito, esse eixo da geração de emprego, riqueza, pode efetivamente fazer Bauru ter um protagonismo ou voltar a ser protagonista regional? Bom, Café, pela minha experiência, isso vai cair, acho que num ponto até do como controlar, como gerir a cidade. O que aconteceu nesses últimos 4 anos, a gente estava no início do governo atual, 79 mil pessoas dentro dessa linha. Ela hoje, quer dizer, dados de maio, né? 106 mil pessoas. Porém, o gasto, ele cresceu de 67 milhões para se potencializar, trabalhar com essa linha da pobreza, para 92 milhões. Gastamos mais e mais gente entrou. Então a gente fala que a gestão está equivocada. A gente está gastando mal o dinheiro público. Gastamos 25 milhões a mais, ao mesmo tempo cresceu 26 mil pessoas na linha da pobreza. O desenvolvimento econômico é a base, a gente precisa de emprego. Então esse emprego tem que ser fomentado. Como que você fomenta emprego? Você fomenta emprego destravando algumas travas que a gente sabe que tem em Bauru, para que as empresas consigam fazer. Por exemplo, tem um empresário que falou comigo que ele ficou 2 anos e meio esperando o terreno dentro do distrito industrial. Demorou tanto que ele foi pro Leb. Ele foi pro Leb, comprou o terreno, construiu a fábrica dele, começou a operar, aí a prefeitura avisou, olha, está disponível. Isso porque ele quis fazer, ele considerou. A maioria faz o quê? Vou para outra cidade. Então isso tira o desenvolvimento da nossa cidade. Se tira o desenvolvimento, tira emprego. Então isso daí tem que ser potencializado. O que a gente vai fazer? Existem. Eu estou do lado do governo federal. O governo federal está do meu lado. Estou conversando com ministros. O ministro, por exemplo, o Márcio França, do empreendedorismo. O Geraldo Alckmin, da indústria. Por quê? A gente precisa trazer Bauru há tempos atrás. Voltar um pouco atrás. A gente não pode perder isso daí para poder gerar um emprego. Né? Existem várias vertentes para isso. A gente tem uma questão de assistencialismo que é necessária. A gente tem que diminuir esse número de 106 mil. Isso é um absurdo. Se tivesse continuado o trabalho, né, mesmo quem não gosta do governo anterior, né, continua o trabalho, porque é um trabalho social. Você está governando para o povo, para a população. Não faz sentido você crescer isso daí. Como que você tira? Ou você faz assistencialismo, mas se você fizer só assistencialismo, daqui a pouco não tem dinheiro. Você tem que ter o quê? Emprego. As pessoas têm que ter emprego.
Tem que ter um mínimo de dignidade, né? Mas você vê casos... A prefeitura paga menos de um salário mínimo. Como é que não vamos... em várias vertentes... Assim, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Mas é questão de gestão, é questão de fazer, é questão de medir. Quem não mede, você não consegue gerenciar, você não controla. Isso é muito importante. Você fala muito, Café, dos indicadores. Gente, é base. Assim, o pessoal já está andando na Lua, ou sei lá, já está andando no espaço, vendo como que vai para Marte, a gente está aqui não conseguindo sair de Bauru. Eu acho que a entrevista que vocês fizeram ontem lá com o Carrijo, né? Não recordo quem, mas comentou sobre BI. Gente, BI é o normal hoje em dia. E é de graça, inclusive. O que o BI faz? Você vai jogando com os números, com as variáveis, e você gera indicadores, e você consegue, analisando, olhar tendências e saber onde eu aponto, porque nem sempre tudo é tão claro. Mas o desenvolvimento econômico é uma chave. Talvez, se a gente tiver mais tempo, a gente falar um pouco mais até dos distritos, alguma coisa, mas acho que a gente pode... Deixa eu pegar claro, um pouquinho essa sua linha de raciocínio. A gente tem um perímetro urbano e um dos desafios da cidade. Um perímetro urbano limitado, aí soma-se a uma área de proteção ambiental grande na cidade, o que limita, por exemplo, a instalação de grandes indústrias, de ter glebas, grandes áreas para instalação de indústrias de grande porte na cidade. E não só isso, uma infraestrutura, e nessa questão agora de ESG e compliance das empresas, onde você não tem uma estação de tratamento de esgoto adequada. Então essas empresas acabam não olhando muito para Bauru e indo para outras cidades da região aqui. E o senhor falou um pouco da criação de mini distritos industriais. Como fortalecer essa ideia, sendo que, se a gente olhar para trás, tem distritos industriais aqui que não tem esgoto, o esgoto a céu aberto, não tem uma infraestrutura, Ricardo. Realmente é complexo falar isso, mas os mini distritos, né, eles têm uma legislação aqui desde 2009, né? Então, para ser criado. Ele não foi, não, tem espaços vazios da prefeitura que eram para ser mini distritos, e não ocorreu. Por quê? Então, a burocracia do sistema fez com que é impossível. O cara, eu vou pegar um terreninho aqui do lado, eu construo meu barracão e coloco. O mini distrito é para isso, para pequenos empresários, que eles geram emprego e junto ali da população, para que as pessoas, você consiga ter um serralheiro, isso, aquilo, que você consiga com isso gerar emprego próximo da casa onde vive a pessoa, né? Então, basicamente é isso. Isso foi em alguns casos esquecido. E quando o poder público não age, a população vai agir. O Jardim Contorno é um exemplo disso. Foi criado ali um mini distrito, só que não é um mini distrito, mas é um mini distrito e não tem estrutura. As ruas de terra. Eu fiz até um programa sobre isso. É um absurdo aquilo lá. Você vê, tem empresas até de certo porte... Uma Servimed, por exemplo. Sim, uma Servimed, e que a prefeitura também devia ter ido atrás para saber e colocar a Servimed. A gente teve indícios que ela já estava indo para um processo crítico financeiro. Então a gente tinha que fazer, a prefeitura teria que fazer isso daí. Perfeito. Bom, nós temos 4 minutos desse bloco, né? Uma resposta em torno de 3 minutos. Vamos falar dessa questão envolvendo o meio ambiente, né? Que é uma área que você domina, está aqui pelo seu currículo e tudo mais, né? E eu acho que o Jabor até pode complementar a pergunta, que é a questão da crise hídrica, né? Esse batalha que está, a gente pode começar a resposta nesse bloco e complementar no bloco seguinte, porque eu acho que dá 3 minutos, não sei se dá. Um tema muito importante, mas é um problema já entendido no passado, todo mundo sabia que nós íamos chegar num momento como esse, não nos preparamos. Qual é a sua visão crítica sobre esse tema, Ricardo? Bom, vamos lá. A crise hídrica, mudança climática, isso está ocorrendo, isso daí é só realmente, pessoas têm que entender isso que está acontecendo. Agora, em Bauru, isso foi potencializado absurdamente. Por quê? A crise hídrica, vamos nesse bloco falar só sobre o que devia ter sido feito. A base, qual é a base? A manutenção da estação de tratamento. Não é possível, eu que tenho uma visão de gestão, eu falo assim, olha, você está lá, uma chapa eu trocar, eu elimino o vazamento de 2 milhões de metros cúbicos de água tratada por dia. 2 milhões de litros, né? 2 milhões de litros, que equivale a quase 10 mil pessoas. Assim, por causa de uma chapa de metal. Assim, são coisas absurdas
que isso foi um sucateamento da máquina pública. Eu acho que isso daí é isso. Só que o que? Quem está sofrendo agora, depois desses 4 anos de sucateamento forte, é a população. A população sofre porque só falta d'água. Não adianta você demonstrar, a atual gestão demonstrar e falar, olha, tá tudo bem, eu estou fazendo, eu não gastei tanto. Pode ter gastado até 3 vezes mais, mas não foi eficiente no gasto. Isso é muito simples. Eu sou da área, isso daí me revolta. Isso me revolta. Então, nós temos um ponto dessa nossa crise, que é uma crise formada. Perder 40%, 50% de água na distribuição, isso é um absurdo. E é esse número, né? E é esse número. O número que foi colocado, não sei de onde veio. Se você pega mesmo o DAI está colocando 47%, acho que foi o último número que ele colocou. Por quê? Porque tem vazamentos. Por que tem vazamento? Porque a cidade é antiga, tubulações, tem que ser feita a troca, isso é natural em qualquer lugar. Existe um departamento de controle de perdas em todo o sistema de empresas de tratamento, municipais ou as privadas. Isso foi totalmente relevado. Não sei, não faz e deixa ver o que acontece. Agora, aconteceu e estamos dentro de uma época de estiagem forte, que isso é cíclico, hoje está mais forte, só que não podemos esquecer que daqui a pouco vai ter uma chuva muito forte, porque é assim que funciona. Essa época de mudança climática, tudo isso está acontecendo. E nós não vamos reservar nada. Nós não vamos reservar e nós vamos sofrer. Esse asfaltinho, vamos ver, vamos buscar lá embaixo do pontilhão da estrada de ferro. A gente sabe disso. Bom, tem mais 1 minuto, vamos acreditar esse minuto então no bloco seguinte. Você fala 21 minutos. Ricardo, nós ficamos devendo para você 1 minuto do bloco anterior, então a gente está colocando aqui na tela 21 minutos para você ter. Nós vamos então até às 8h27. Kleber Santos. Paulo, sobre a concessão do tratamento de esgoto, que continua dando o que falar, né? Nessa semana, numa pressa incrível, saiu o edital da concessão no valor de 3,5 bilhões. 3,600 para ser exato. Aí é questão do economista que, né? Na sua opinião, a concessão deve ser mantida pelo futuro prefeito ou deve ser revogada? E se a opção for revogar, qual é o plano B? Só quero deixar que eu sou categórico. Tem que revogar isso. Isso que foi feito pode não ser ilegal, mas é imoral, tá? Então, o que tem aqui que a gente vai fazer vamos revogar isso, a concessão. Nós temos o dinheiro para completar. Essa estação, eu não sei o que aconteceu, que tudo que é contrato, quase todos os contratos que tinham os principais da prefeitura, eles foram literalmente parados ou deixados bem no início dessa administração atual. Por algum motivo, e no final está fazendo alguns contratos que já tinham sido feitos. Depois alguém me explica isso. Mas o ponto é o seguinte, nós temos o dinheiro e esse dinheiro é da população. E não é só da população, tem 118 milhões do governo federal. Se não fizer aquilo que daquele acordo, você tem que devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro foi entregue gratuitamente para a população de Bauru, pelo governo federal. Então a gente tem que ter respeito com isso. Então o que acontece? Nós temos o dinheiro, temos lá os 250, deve bairar os quase 300 milhões no final do ano. Isso, o dinheiro é o suficiente para conseguir. A estação está 60% pronta e está com 90% dos equipamentos comprados. Você consegue fazer isso. E outro ponto, que isso daí é muito chato, esse formato que faz com que esse desmantelamento do serviço público, todo serviço público, funcionário público, parece que todos são incompetentes. Não, o DAI tem gente competente para tratar isso. E outra, nós não estamos falando de milhares de pessoas para tocar uma estação de tratamento moderna. Nós estamos falando de 100 pessoas talvez aí tocar 24/7. Então, veja bem, a gente tem técnica, e se não tiver técnica, os funcionários não tiverem uma técnica apurada, eles vão ser treinados e vão operar. Por quê? Porque não vamos aumentar a conta d'água. Está lá previsto, se fizer essa concessão, aumenta. Isso é óbvio. Por quê? O governo, empresas que são do governo municipal, ele não precisa ter lucro, ele não é formatado para isso. E qualquer empresa privada tem lucro. Se não tiver lucro, ela não existe. Então, ou seja, só essa condição faz com que o preço da água vai ser aumentado. Lá em Marília está acontecendo isso. Né? A gente está vendo isso daí nos meios de comunicação. Por quê? Isso não pode. Se a gente tem condição, se a gente é incompetente,
o serviço público, os funcionários não conseguem dar à população aquilo que eles precisam, aí a gente pode pensar em terceirização. Quanto ao resto, eu sou totalmente contra realmente terceirização. A gente não pode onerar ainda mais quem pagou 18 anos uma taxa para ficar pronta esta estação de tratamento de esgoto. João Jabor. Aproveitando aí essa questão do tratamento de esgoto, cuja concessão embute a drenagem urbana, o problema das enchentes, que é gravíssimo também em Bauru, antigo, estrutural, eu queria que você nos dissesse como é que você, até como engenheiro, né, na área ambiental, vê essa situação e qual é a sua proposta para solucionar. Hoje, lembrando que hoje a prefeitura embutiu na concessão do esgoto a resolução da drenagem. Você concorda com isso? Bom, primeiro que não foi só isso, Jabor, desculpa, nesse eu discordo, porque também ela embutiu a troca da distribuição de água, inclusive dos hidrômetros. Ou seja, ela já meio terceirizou o DAI. Por quê? Durante 30 anos essa empresa vai ficar responsável, se alguma entrar, e se Deus quiser a gente dando ganhando essa eleição, a gente vai parar com tudo isso, vai ficar 30 anos parte do DAI terceirizado. E aí é só terceirizar o resto. Isso é muito simples, isso é muito óbvio. Primeiro, esses funcionários vão perder emprego, isso obviamente. Isso não faz sentido nenhum mesmo. Mas como vão resolver? Pelo amor de Deus, acho que às vezes o pessoal esquece a história, né? Quantos ótimos profissionais, ótimos funcionários a gente tem em diversas secretarias e autarquias. A gente tem muito projeto na gaveta, que foi muito bem feito. Utilizando o quê? Utilizando universidades, utilizando dados. A gente tem muito projeto. E tem o projeto das Nações. Só que tem que buscar dinheiro. Só que buscar dinheiro dá trabalho, né? Tem que bater na porta de alguém. Normalmente, cifras altas tem que ir para o governo federal. E vamos deixar por aí. Como a atual gestão está deixando por aí as erosões na cidade. Já viu a erosão do Roosevelt? Como que tá? Quase chegando nas casas? E lá no esqueci o Val de Palmas. Mesma coisa. Gente, tem que resolver. Nós temos projeto. Mas é um projeto um pouco mais complexo. Projeto do quê? De piscinões, é esse que você defende, não? Não, os piscinões eles são uma alternativa, ele é uma alternativa realmente que funciona. Porém, tem que ver se a cidade tem condição de absorver naquela região que ele precisa. Mas, hoje existem técnicas, e muitas cidades tem piscinão e tem a vida passando por cima. E o piscinão está embaixo. Então, o que acontece? Isso é muito fácil. Mas a gente tem que resolver que nem a Nações Unidas ela tem um vale. Ou seja, você tem que pegar a drenagem como um todo. Você não vai resolver só um probleminha. Não dá. É um programa maior. E existe verba do governo federal para isso. Verba da Caixa Econômica Federal que ela libera para essa infraestrutura de drenagem urbana. É só que ir lá e colocar. Esse tipo de uso do dinheiro público e até talvez de endividamento, esse é um endividamento bom. É um endividamento que você resolve o problema. E aí você traz o quê? Você gasta menos como gestão pública em consertar as coisas. Cada chuva que dá nas Nações, a gente arranca as fotos e faz tudo de novo. Isso só um detalhe. Fora as pessoas, famílias e pessoas que são afetadas. E infelizmente algumas mortes que já aconteceram. O Ricardo, em relação a outros esqueletos que nós temos aqui, né? A Coab, por exemplo, o que você pensa sobre ela? Não, a Coab a gente tem que verificar. A Coab, o pessoal não entende que não é só Bauru, né? Primeiro, tem Piratininga no meio e tem várias pessoas físicas ali, empresários que estão no meio da Coab. Então, a Coab, ele é uma entidade que não é 100% de Bauru. Esse é o primeiro ponto, todo mundo tem que entender isso. Ou seja, os problemas que ela enfrenta hoje, né, e toda a dívida assumida, inclusive, pela administração atual e não paga, tá? Não pagou um tostão daqueles 2 milhões por mês, tá? Isso tudo faz com que a gente tenha que rever literalmente, judicialmente, toda a questão jurídica da Coab, verificar, muitas das dívidas já foram vencidas, não precisa pagar, porque já venceu o prazo. São prescritas. E aí o que acontece? Ver o que sobrou disso e como vamos gerir isso. Não dá para principalmente encerrar isso. E tem que pagar a dívida, tem que pagar. Só que Bauru tem que ver, será que esses 365 milhões são todos de Bauru? Eu pergunto, eu não sei. Então nós temos que descobrir.
Ô, Ricardo, ainda ficando na questão dos problemas, né, estruturais financeiros, me chamou muito a atenção a questão da Funprev. Nós temos aí um desafio, retirando 6 a 7 milhões por mês do principal, um apontamento agora do Tribunal de Contas que o JC trouxe, com multa inclusive para o presidente, porque não estão enfrentando como deveriam. A prefeitura tem corresponsabilidade. Se nos próximos 4 a 6 anos injetar 280 milhões, você vai ter problema e o buraco vai para bilhão. E aí, o que fazer para não inviabilizar a Funprev e não limitar a capacidade de investimento do município com os aportes necessários para sanear o Fundo de Previdência? Café, muito me assusta a gente já imaginando que eu possa ser o nosso próximo prefeito, eu já receber 1 bilhão de dívida nas minhas costas. Isso daí é um absurdo. Qual é 1 milhão? Por que 1 bilhão, Ricardo? Porque você tem a dívida da Coab, que isso vai sendo reajustado, aí você tem essa dívida mandatória aqui, que foi do Tribunal de Contas, e lá ele colocou 450 milhões, alguma coisa assim. Ou seja, você tem um problema. Só que vamos lá falar da Funprev. É muito simples. Como que funciona o sistema de previdência em qualquer lugar? Você tem gente entrando para pagar aquela pessoa que está ali recebendo a aposentadoria. Quando você terceiriza tudo, né? Eu não sei se saiu algum edital da terceirização da Praça das Cerejeiras, mas é bem provável que vai ter. Então, até dezembro. Mas o que acontece? Terceiriza tudo, você tira os funcionários públicos que pagam Funprev. Ou seja, essa balança fica cada vez pior. Como ela fez? Ela fez a extensão do horário das UPAs com o terceirizado. Das 7 da noite às 23. Pôs uma empresa terceirizada. Né? Então, ou seja, aumentando cada vez mais a terceirização. Isso não para de pé, é impossível. Você tem que ter o quê? Voltar a ter. Eu sou contra uma terceirização total de tudo, não é assim que funciona. Você terceiriza às vezes, se aquilo não funciona. E você não tem condição técnica para resolver. Então o que acontece? Na Funprev, não adianta. Primeiro a prefeitura tinha que estar pagando. Não está pagando. Os últimos pagamentos foram na gestão Gazeta. Não está pagando 7 milhões por mês. Que tamanho que fica isso? Não pagam com o seu cartão de crédito. Vê o que acontece. É a mesma coisa. Ela é obrigada a pagar. E sim, a prefeitura vai ter essa dívida. Porque não está pensando está pensando no momento. Está pensando no momento, não está pensando na cidade. Você não está pensando no futuro. E não está pensando também na valorização do servidor público, que é importante. Porque tem gente recebendo menos do salário mínimo. Isso é absurdo. Isso é um completo absurdo. Então, assim, a Funprev tem como resolver, mas tem que fazer um estudo e fazer a sustentabilidade financeira da Funprev. E tem que ver se estão investindo esse dinheiro de uma maneira correta. Por que a maneira correta? Se você fizer maus investimentos, você recebe menos, até talvez perca um valor principal. O Café já sabe, você é economista. E se você errar, você pode realmente levar o buraco maior ainda. Mas, desculpa, ela não é corresponsável. Neste caso, como se sabe, é responsável. Perfeito. Não, pelo que eu vi, as aplicações, tirando um investimento que fez na Caixa Federal, está tudo dentro do que são as normas de mercado. Kleber. Vamos falar sobre mobilidade urbana. Quem depende de ônibus circular em Bauru sofre muito com superlotação. Há reclamação também sobre falta de horário, de itinerário e uma passagem que não corresponde com a qualidade do serviço. Na sua opinião, isso pode esperar para ser resolvido ou é uma prioridade? E se for, qual é a solução imediata para modernizar esse sistema? Vamos lá, isso é muito importante para a cidade. Eu tenho ouvido isso principalmente nas periferias, né? Ou seja, aqui no centro você tem ônibus, todo mais. Vai lá na periferia, vai ver se o pessoal consegue pegar o ônibus. Então nós temos N problema de mobilidade na questão urbana. Tem que ser verificado esse contrato, tem que ser verificado como esse contrato foi feito, quais são as cláusulas desse contrato, tem que fiscalizar esse contrato. E outra, nós estamos discutindo lá no resto do país tarifa zero. Assim, onde nós estamos nisso? Se todo o país... Por que estão discutindo tarifa zero? O governo é bonzinho, dá de graça para todo mundo? Não. Porque isso desonera empresário, o pessoal consegue chegar e não ter... então, até 150 mil habitantes, esse número ele é tranquilo. Tem até o Gilmar tá tocando isso dentro lá no Congresso, uma frente parlamentar falando sobre isso. Então, o que acontece? A gente não tem nem ônibus com ar-condicionado. Acho que tem 1 ou 2. Assim, isso é um absurdo. Ou seja, como foi feito esse contrato? E aí você olha as linhas...
Assim, eu sei que tem projetos da Endurbe, mas não foram feitos de revisão do plano. A cidade cresceu. Ou seja, você acha, não, tem lá tem alguns loteamentos, etc. São pessoas ricas. Tá, mas vai emprego para lá. Tem que ter um ônibus na porta. Para o quê? Levar o funcionário. Então, ou seja, tem que ter uma grande revisão. E outra, muita gente me reclama, e é verdade, chega ali perto da Praça Machado de Melo e tem que pegar outro ônibus, e aí tem que pagar 2 passagens. Que isso? Você quer fazer uma baldeação, então? Então, mas cadê o terminal? Do app, né, também de linha, está no seu plano de governo. Vai ter um aplicativo, é isso? Que é para sim, a gente precisa modernizar a gestão pública. Esse é um dos pontos. Você tem que ter um aplicativo que você, não só questão de verificação das linhas, mas que você tenha ali no seu celular, ou que você já tenha ali, que você possa comprar a sua passagem e você evitar o uso do dinheiro dentro dos ônibus. Ninguém mais está usando dinheiro, porque é um risco de assalto. Você vai lá à noite, meia-noite. Horário de ônibus nem se fala. A gente tem que rever tudo isso. E outra, o terminal urbano. Tem que ter um terminal, pelo amor de Deus. Já falaram quantas gestões falaram de terminal. A gente tem que pôr um terminal. A área da estação ferroviária é um local perfeito para ajudar a fazer um terminal, renovar, usar a estação ferroviária para cultura, eventos, que ela possa ter economia criativa, um monte de coisa, e você começar a revitalizar o centro. Se vocês, vão na primeira quadra da Batista, eu acho que a primeira quadra da Batista, dos dois lados, tem umas 2 ou 3 lojas, no máximo. O resto tudo fechado. Por quê? Também por causa do medo, da violência, das coisas que acontecem depois do horário, da noite. Então, tem uma loja lá que eu perguntei, ele falou assim, olha, a gente ficaria até às 8 da noite, mas a gente não consegue. A gente fica até às 6 que tem luz, porque depois das 8 da noite isso daqui vira um inferno. O risco é altíssimo para os funcionários. Então, assim, e olha como as coisas estão conectadas. Você trabalhar e melhorar a situação, melhorar a vida das pessoas, que eles consigam ter um ônibus decente, uma linha decente, que eles consigam ter um conforto mínimo dentro dos ônibus, que ele passe com um horário frequente dentro da demanda. Tem que estudar a demanda. Então, ou seja, isso é o mínimo. Eu não sei porque não está sendo feito, mas vai ter que ser feito. E nós vamos fazer. Jabor. Para diversificar ao máximo a nossa sabatina, você postou um vídeo ontem, se não me engano, muito crítico em relação à situação da educação municipal. Uniforme, compra de imóvel, falta de vaga, etc. Então eu queria saber a sua proposta para a educação, como solucionar isso tudo que está aí. Bom, a gente tem que fazer um acerto na gestão pública impressionante, né? Tem tanta coisa. Você comprou um monte de imóveis, tem imóveis que não sendo usados, está alugando outros. Assim, é uma confusão que isso não faz o mínimo de sentido econômico, inclusive, né? E aí você junta a forma de você fazer a gestão. O uniforme todo ano se compra. Agora, você não compra um kit de uniforme por R$700. Isso é loucura. Isso está tudo errado. E com qualidade duvidosa. Estou sendo educado, tá, gente? Vamos falar, tá uma porcaria, rasga fácil e outra coisa. Ou seja, é só a questão dos uniformes, ou seja, as compras públicas têm que ser melhor geridas. Tem que ter um processo, tem que ter... Gente, eu tive uma experiência bem rápida, tá? Uma experiência, dentro de uma fábrica de bebida que fica aqui do lado, eu trabalhei dentro da ISO 9000 dela, quando nenhuma fábrica existia na América Latina. E como isso melhorou o processo. Só você fazendo o procedimento e cumprindo os procedimentos. A gente não tem isso na realidade dentro do setor de compras, por exemplo. Isso tem que ser revisto. Então, e não só lá, tem em outros lugares. Eu sei que nós temos tempo curto, né? Mas assim, senão a gente fica... na verdade, o problema da cidade, a gente ficaria 2, 3 dias falando aqui sem parar. Perfeito. E para a gente finalizar, a questão da saúde, né? No seu plano de governo, vocês falam de ampliar a saúde da família, né? Fala também do pronto-socorro central. Fala um pouquinho, porque há uma grande reclamação, demora. Nós tivemos 74 mortes por falta de vagas locais para espera da CROSS, aí transfere o problema para o Estado. Quer dizer, há um problema crônico aí de muitas reclamações, uma demanda muito grande, faltando até ar-condicionado agora e fazendo greve para voltar só na terça-feira. O olhar da Federação e do Ricardo em especial sobre a saúde de Bauru, se eleito a partir de 1º de janeiro.
A saúde, o S da saúde pede socorro, de verdade. Isso a gente está olhando, está vendo, eu estou passando nas unidades. A gente vai fomentar. Eu não sei que critério foi usado, mas, mas bom, pouco importa. O que nós vamos fazer? A gente tem que. A saúde básica é o dever do município. A gente tem a possibilidade de ter 10 vezes mais unidades de saúde da família. Por que você tem unidade de saúde da família? Porque você tem agente comunitário que vai na casa das pessoas e você começa a trabalhar antes das doenças se agravarem. E além do que, você ajuda, principalmente o pessoal, os idosos que normalmente ficam lá. Então, esse é a base do nosso plano. Nós poderíamos ter 10 vezes mais por lei. E quem paga os agentes comunitários de saúde é o governo federal, não é o município. Ou seja, nós temos 99, 100 e poderíamos ter 1.000. Marília tem 450, quase 500. Tem uma coisa errada nisso. Isso é um conceito, gente. A gente tem que ter base de conceito. Então isso é a base. Depois os núcleos de saúde. Não é só... É a questão de o quê? De infraestrutura também. Por que o pessoal saiu lá? Ar-condicionado está 38 graus, lá fica mais quente ainda, ninguém consegue trabalhar. É simples isso. É simples. O quê? Tem que ter manutenção. Não tem manutenção. Não sei por quê. Não tem manutenção. Então esse é um ponto grave. E fora isso, nós estamos falando só de coisas básicas, de infraestrutura, parede, ar-condicionado, etc. E aí, se você falar em insumos, eu estive lá no Geisel, na unidade de saúde, não, o antigo centro de saúde, que é a UBS, e lá foi confidenciado pela gestão que não tinha medicamento. E eu vi isso. Não tinha luva, não tinha. E alguns ainda estão comprando para dar vacina nas crianças, pelo menos nas crianças, que é o núcleo do Geisel, é um dos poucos, são 2 núcleos que trata a pediatria, a questão das crianças. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu vi gente trazer remédio para poder tomar no centro de saúde. Por quê? Não é o servidor, gente. É a gestão. A pessoa tem que comprar seu remédio, comprar as coisas para poder se aplicar ali no centro de saúde. Isso é um absurdo. É um descaso. Isso tudo tem que resolver, é quase que básico. Bom, nosso tempo se encerrou e, obviamente, gostaríamos de continuar debatendo, mas essa é a regra. E a gente tem dado, sim, esse minuto final, sem contar mais o tempo, para você pedir voto, falar como é que vota no Ricardo, quem está com você, a chapa dos vereadores. Você tem aí um minutinho aí para essa publicidade, vamos dizer, da sua candidatura. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo espaço democrático. A gente precisa falar da cidade. Eu sei que tem que dar espaço para todo mundo, mas a gente precisa falar da cidade. Precisa falar da cidade e a gente precisa refletir e falar se isso que está aqui agora é bom para a gente. Tá? Se é bom para a gente. Se é bom para a gente, deixa do jeito que está. Cada um tem que fazer a sua reflexão. Né? Eu estou aqui como uma opção. Eu estou aqui como uma opção séria, que sempre fui sério, uma opção que eu tive no setor privado. Eu sou consultor do setor privado, sou conselheiro em empresas. Assim, eu sei como são as coisas e eu sei que muito a gente pode fazer. A gente não teve tempo de falar de indicadores, muitos indicadores são importantes. Bauru só está na, sei lá, 100ª, 500ª, 800ª posição em tudo quanto é ranking. Isso dá muita dor para quem é bauruense. Então, eu estou aqui por uma posição... Eu estou aqui de peito aberto, eu vou ouvir toda a população, eu vou ouvir os conselhos. Não se ouve o conselho na cidade, isso é absurdo. Tem na proposta, o pessoal pode olhar lá, reuniões pelo menos semestrais com os conselhos para ouvir a demanda dos conselhos e ver o que dá para fazer a cidade. Eu não sou o dono da verdade, nem o dono do conhecimento, e ninguém é. Ele tem que ouvir mais pessoas. E tem que ouvir nossas universidades, nossos institutos de ensino. A gente tem muita gente boa. Bauru sempre foi referência. A gente sempre foi muito referência aqui na região. Além, nós somos, o pessoal gasta aqui. O pessoal vem de final de semana para gastar dinheiro em Bauru, porque Bauru é referência. Só que ela está uma referência fraca. Ela vai votar sua própria deliberância e eu peço que me considerem como uma opção no dia da nossa eleição próximo, que a gente consiga melhorar a nossa cidade. A cidade que eu quero para mim, eu quero para todo mundo. Qual que é o número? Faltou um número. 43. Acho que muita gente sabe, mas o meu número é 43. Muito bem. Ricardo Crepaldi, candidato a prefeito pela coligação PV-PT-PCdoB. Na próxima sexta-feira estará conosco aqui Dr. Raul. Na quarta-feira agora vamos entrevistar Hilton Capoeira, que é candidato a vice-prefeito pela chapa do Chagas.